Visão Geral. Oferecimento Rede Provectum. A garantia de um bom negócio sempre perto de você. Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí? Abençoada segunda-feira para todos nós, hein? Força para todo mundo. Vamos aí ter mais uma semana. Para quem tá meio desanimado, não fica não, hein? Já tem um feriadinho aí no meio da semana, tá bom? Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Aqui desfilam grandes personalidades, importantes personalidades de vários segmentos da sociedade brasileira. E, como eu sempre trago aqui os vereadores de Campinas, hoje chegou a vez de Luiz Carlos Rossini, vereador em Campinas, está no 5º mandato. Olha que é tempo, hein? 5º mandato. E com ele a gente vai conversar sobre muitas coisas da nossa política, as coisas da nossa vereança em Campinas, enfim, da política nacional. Muito obrigado aqui pela presença, Eu Rossini. que agradeço, Roberto. Ei, Rossini. Mantivemos um contato mais estreito quando você foi diretor de esportes. Sim, né? governo Toninho. Governo Toninho, exatamente. Saudoso Toninho. E eu estava muito mais ligado, basicamente, à área esportiva, então a gente foi algumas vezes lá na secretaria conversar com você. Ô, Rossini, afinal, quem matou o Toninho? Grande pergunta, né? Infelizmente não se conseguiu chegar à autoria, mas o que a gente sabe é que foi uma grande perda para a cidade. Sem né? dúvida. A família ainda até hoje luta para ver se consegue que a justiça caminhe para tentar identificar aí o autor, né? Eu acho que a gente nunca vai saber. É uma pena, mas eu acho que nunca vai aparecer o culpado? Eu acho que se não apareceu até agora, é difícil, né? Porque com o tempo as pessoas mudam, as provas somem, né? Mas foi uma perda lastimável, talvez irreparável até. O Toninho como pessoa, como figura humana, eu acho que seria um prefeito. Ele estava ainda no 9º mês do seu primeiro ano de governo, né, fazendo muitas coisas. Eu acho que ele mudaria muito a fisionomia da cidade. Eu apostava muito, acreditava muito nele. Você sabe, eu tive uma passagem com o Toninho, também não vou dizer nada que precisasse ser confirmado por ele, tá certo? Mas véspera da eleição, ele disparado na frente, né? Ele iria ganhar a eleição. E eu me encontrei com ele no Largo do Rosário, ali em Campinas, um ponto tão tradicional. E o Toninho, ele panfletando, ele entregando os santinhos e sozinho. E eu parei na frente dele e falei assim: Toninho, mas amanhã você é prefeito da cidade, você está andando sozinho, não tem segurança nenhuma. Ele falou assim: você nunca vai me ver com segurança. Mesmo que eu consiga a prefeitura, e eu vou conseguir, mas eu nunca estarei com segurança. Olha que coisa. E eu disputei a eleição com ele, eu fui candidato a prefeito pelo PMDB naquele ano, né? E depois tive a honra de, mesmo tendo disputado, apoiei o Toninho no segundo turno e ter a honra de ser convidado por ele para participar do governo do Toninho. Eu aceitei porque eu acreditava na proposta, no ideal, na visão, né? Enfim, na área de esportes, a gente preparou as bases para criar a atual Secretaria de Esportes, né? As bases para ter uma política municipal de esporte e lazer. Que foi criada Depois foi no governo Hélio. No governo Hélio. Governo Hélio. Mas a Secretaria de Esportes em Campinas, eu me recordo bem, ela não existia. E ela foi criada meio a toque de caixa, porque havia um dinheiro enorme do Ministério dos Esportes para a Secretaria. Coisa de 38 milhões, alguma coisa assim. De repente, eu até costumo brincar que foi no sistema russo, sabe? Nas Khrushchevs, bem em cima da coxa, assim, fazendo a secretaria. Mais ou menos isso, né? Eu não acompanhei porque eu não estava, enfim, com a saída com a morte do Toninho, eu saí do governo, fui para o Partido Verde, fui fazer mestrado, não estava acompanhando. Tudo, né? Mas as bases estavam criadas. A Secretaria de Esporte tem uma estrutura de pessoal,
de carreira muito boa, que conhece de política pública na área de esportes e tal. Então, as alicerces estavam plantados. Eu acho que depois ficou fácil. Deixa eu falar de você um pouquinho aqui. Põe só um pouquinho pra lá esse copo aí, que toda hora que você abre a mão... Ai, não, muito menos. Isso, tá bom aí. Toda hora que você abre a mão, fala, ai, vai molhar a mesa. Italiano, né? Não, porque se eu tivesse sentado perto do copo assim, bem provável que eu derrubasse. Luiz Carlos Rossini é formado em administração com especialização em orçamento e contabilidade pública, mestrando em planejamento energético e meio ambiente. Entrou na política em 80, foi candidato em 88, eleito e reeleito por 2 mandatos seguidos. Em 2000 foi candidato a prefeito, como você acabou de falar. Sim. Foi diretor de esportes e convidado para participar da construção do Partido Verde, você é do PV, na qual é afiliado até hoje. Está no 5º mandato de vereador. 5º, 5 vezes 4, 20, é isso? Estou indo para 20 anos já 20 anos de vida pública. Metade do que eu tenho, menos da metade do que eu tenho de narração esportiva. Mas, no 5º mandato de vereador, porque... dizem, né? O princípio básico do vereador, eles falam que é criar projetos de lei. Eu acho que o princípio básico é fiscalizar. Sim, é uma das funções funções, né? Claro. Porque você ainda aparece projeto para você encaminhar? Ó, no mandato passado, só para você ter, eu sou autor da lei do pancadão. Vamos conversar sobre ela já. Então, a sociedade é dinâmica. Né? A cidade também vai se desenvolvendo, a tecnologia evolui e sempre há campo para você, aprimorar a legislação. É óbvio que essa é uma das funções do vereador. A fiscalização talvez seja a que demande mais tempo. E quando você fala de fiscalizar, Alberto, quando você vê uma rua que está com um buraco, uma árvore que não está podada, um bairro que está sem esgoto, uma creche que... Então, a fiscalizar é verificar se o poder público, se a prefeitura está cumprindo o seu papel. E toda vez que tem alguma deficiência nessa prestação de serviço, o vereador às vezes é chamado, ele não é o prefeito, mas para tentar intervir, apontar o que está falhando e tentar sugerir soluções para aquilo. Então, fiscalizar também é verificar se a máquina pública está funcionando adequadamente. Obviamente, fiscalizar o gasto, né, os recursos, evitar, como aconteceu no passado, felizmente, nesse mandato anterior e nesse Campinas, teve uma administração muito séria do Jonas, os vereadores ali no pé, né, sem nenhum problema de desvio de dinheiro público, que também é uma função importante do vereador. Com certeza. O PV é da base. Sim, estamos na base. A Secretaria do Meio Ambiente, do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está sendo ocupada pelo Rogério Menezes, que é do Partido Verde. E olha, estamos fazendo coisas que nós vamos preparar Campinas para o futuro. Vai mudar o modelo de cidade a partir disso. Campinas para o futuro, como é que ficou o plano diretor? Foi adiado? Foi. Na verdade, numa negociação com o promotor, né, o Valcir Cobori, porque ele quer talvez incorporar mais algumas questões dentro do plano, a ideia é que ele fosse encaminhado agora, no final de mês de agosto, e o prefeito decidiu postergar um pouco mais. Porque é o futuro da cidade. Eu acho que quanto mais tempo você tiver nesse processo de elaboração, de aprimoramento, melhor, você ganha etapa. Os vereadores estão acompanhando, né, várias reuniões, a gente tem participado, encaminhado propostas, né? E estamos aguardando chegar o projeto na casa para poder continuar o debate e aprovar. Vamos falar um pouquinho então da lei do pancadão, que eu gostei demais, porque é o seguinte, o que você tem tinha, não sei hoje como é que está, para saber agora, de veículos com aqueles sons absurdos, aquelas caminhonetes que usavam praticamente a caçamba da caminhonete só para colocar aqueles equipamentos de som, aquilo tremia até o coração da gente. Pegou de vez essa lei? Como é que tá? Pegou. Na verdade, era um fenômeno que estava crescendo, importunando demais muitas pessoas, era um inferno, porque o indivíduo botava o carro lá e a vizinhança, o entorno sofria. E não apenas o problema do som, né? Mas o comportamento que rodava em cima dos pancadores era algo totalmente condenável. Mas nós fizemos essa lei, discutimos, fizemos debate público, depois de aprovada, ela foi realmente implantada e virou referência para o Brasil. Você sabe que ela tanto deu certo, porque até de Belém do Pará eu recebi solicitação para mandar cópia do projeto de lei para lá, e a gente conseguiu acabar com esse fenômeno, porque nós vivemos numa cidade onde todo mundo tem que ter o direito ao lazer.
Mas o direito ao meu lazer não pode se sobrepor ao direito ao sossego, à tranquilidade de quem trabalha. Esses limites precisam ser colocados e a lei conseguiu estabelecer isso. Felizmente, graças a Deus, a gente conseguiu isso em Campinas. É a Polícia Militar e a Guarda Noturna, e a Guarda Municipal. A Guarda Municipal. Na verdade, a lei, ela dá poder à Guarda Municipal para autuar, inclusive aplicar multa. A INDEC, até porque tem uma lei federal do CONTRAN, né, uma resolução do CONTRAN, permite que o veículo seja recolhido, ele vai para o pátio. Então, é um efeito pedagógico. A multa, ela é... Quanto que é a multa? É 500 UFICs, né? Tá. Que dá hoje 1.600 É uma multa reais. razoável, hein? Na primeira, dobra na Dobra na segunda, segunda. quadruplica. Nós tivemos, até o último dado que eu tinha, umas 500 ocorrências nesses Olha 3 aí. anos de aplicação da lei. Apenas 2 reincidências. Ou seja, o cara que foi pego 2 vezes. Nego, O que tu já- mostra o caráter pedagógico Sem da lei, dúvida. né? Que esse é o objetivo, né? O cara não continuar insistindo no erro E na olha, baderna. isso arrecadou-se aí mais de 1 milhão, né? E o dinheiro ele é direcionado para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, para ser aplicado em ações, porque a poluição é um crime ambiental. Tá. Nós fomos E é tudo certinho, isso vai certinho, certinho, dinheiro, certo. Não. não desvia no caminho, nada. Não, isso não dizia. E olha, esses planos cicloviários que estão acontecendo, Norte e Sul, Baden-Powell, agora na Bento de Camargo, é com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. tá. Quer dizer, isso retorna. Aliás, a depois... Avenida Baden-Powell tá linda, hein? Linda. Então, foi obra do Partido Maravilhosa. Verde, como a Norte Parabéns, Sul. olha que espetáculo. Né? Eu quando... Requalificou toda a região, deu uma outra dinâmica do lazer, as pessoas convivem, ficou muito lindo aquele espaço. Eu costumava brincar aqui em Campinas, porque a Avenida Norte-Sul, até outro dia, eu achava a avenida mais linda de Campinas. Bonita a Norte-Sul. Glicério ficou muito bonita. Sim. Agora, a Baden-Powell está maravilhosa. Eu falava sempre assim, Nova York tem a Quinta Avenida, mas Campinas tem a Avenida Norte-Sul, tá certo? Porque realmente é no espetáculo. Uma parte, não todinha, mas uma parte da avenida ali, realmente era uma coisa muito, muito legal, muito bonita. A pessoa que é flagrada com o som acima, né, dos decibéis permitidos e tal, o carro é apreendido também? Apreendido. Como é que é o procedimento depois? A INDEC, daí ele tem que ir, ele vai pagar a multa e, obviamente, as taxas de guincho e estadia. Mas não perde os equipamentos? Não perde. Não. O equipamento não retira. Ele só, pelo procedimento, o carro é apreendido. Daí ele vai lá, regulariza, pega. O que ele não pode é utilizar... Assim, a lei não proíbe o camarada de instalar equipamento de som no carro. Né? Proíbe que esteja acima dos decibéis permitidos. Pronto, usar de forma indevida. Aliás, depois disso, houve uma alteração da resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, que assim, não precisa nem decibelímetro mais. Se você estiver com um som alto no seu carro e ele for audível... O carro do lado? Do lado, ele já está infringindo a lei, já pode multar. Claro. Olha, Rossini, eu posso fazer alguma coisa, vamos supor, eu estou num semáforo, e aí vem um carro com aquele som alto e tal, não sei o quê. Eu, enquanto um consumidor um consumidor comum aí, um munícipe e tal, um cidadão, tem algum lugar que eu possa ligar, passar a placa do carro, adianta alguma coisa ou não? Nesse carro, o carro em movimento ainda não. Ainda não. Ele precisa ser parado numa blitz e aí a autoridade policial fazer a... Entendi. Se ele estiver estacionado, com o capô ligado, aí sim, você liga 153, o telefone 153, aí a Guarda Municipal vai e faz a autuação. E está se pensando em estudar agora para ampliar a norma e ver como é que você pode fazer essas intervenções. Depois da lei do pancadão, eu virei referência nessa área de ruído. Todo mundo bate no meu gabinete, liga, manda e-mail, telefone. E além de veículo em movimento, o pessoal reclama muito de moto, às vezes, com o escapamento estourado. Muito. Tem umas aí... Nossa, não vou citar a marca aqui, mas que eles abrem de vez o escapamento, uma coisa assim. Agora, é um absurdo, Alberto, assim, no caso do pancadão, nós fizemos um debate, trouxemos fonoaudiólogo. Esses indivíduos que ficam expostos a essa intensidade do som... Sofrem muito mais do que nós. Eles vão ser futuros deficientes auditivos. Eles vão ser consequências. E também é uma medida que também ajuda a saúde pública, né? Sim, porque o SUS não precisa ficar gastando tanto dinheiro depois com fono, com otorrinolaringologista e por aí afora, né? Mas tem uma coisa também, você precisa fazer alguma coisa sobre alguns automóveis que são importados, que custam aí em torno de 2, 3 milhões de reais,
que outro dia eu estava no semáforo, começou a tremer meu carro, o carro tremia, falei, alguém com pangadão aqui, eu já vou denunciar. Olhei, era um daqueles carros maravilhosos, uns 12 cilindros, alguma coisa que tem aquele ronco que treme tudo. Mas isso aí também é poluição, não é? Também. É que para o ambiente urbano você não pode algumas questões. Existem os limites que a lei estabelece, né? O que a gente tem que, assim, a cidade está ficando cada vez mais barulhenta. E não parece, mas isso interfere na qualidade de vida e na saúde. Certeza. A pessoa fica estressada, perde o sono, quer trabalhar, irritada. Às vezes até desenvolve outras doenças. Né? Tem que pensar numa sociedade tranquila. Vamos lá, muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui dos aposentados e pensionistas, que você tem aí o projeto de lei que isenta o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, é isso? Isso foi um projeto de lei que apresentei ainda no governo Jacob Ittar. Lá atrás? Lá atrás. Já foi aprovado isso? Foi. Virou lei. E depois, a cada ano, a prefeitura ela vem aprimorando a lei. Sim. Né? Então, vamos explicar, porque às vezes é o seguinte, nós, brasileiros, e nós de uma maneira geral, até por conta de muita correria e tal, às vezes a gente não está familiarizado com os direitos que nós temos. Então, vamos falar, de repente, tem alguém que se enquadra até nesse direito. Eu lembro quando eu fui candidato a primeira vez, em 88, meu pai era aposentado metalúrgico, fazia isso aqui para criar 4 filhos, dificuldade. Ele falou, Rossini, você quer ser candidato, você quer ser vereador? Ele falou, nunca quero ouvir falar mal de você, né? Você vai entrar na política? Ele não tinha 4º ano primário, tinha vindo da roça, mas nunca quero ouvir falar mal de você, eu entendi a mensagem. Entendeu, claro. Ele falou, faça alguma coisa pelos aposentados. E na época, quando eu apresentei essa proposta, a ideia era que a cidade pudesse retribuir aquele que trabalhou a vida inteira, que se dedicou a ajudar a construir as cidades, e a isenção do IPTU para o aposentado era uma forma de mostrar esse reconhecimento, além de ajudar, né? Porque sem dúvida. O aposentado, salário mínimo, uma loucura. Hoje, assim, todo mundo que é aposentado, for dono de um único imóvel, residir nele, e agora limitado até alguns valores, ele está isento do IPTU. Então ele pode procurar a prefeitura, fazer o requerimento, e ele vai gozar desse benefício. É óbvio, se o cara mora numa mansão e tal, tem alguns critérios, entendeu? Entendi. Mas pelo menos aquele aposentado que precisa, ele pode ter esse benefício. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que mesmo esse aposentado que mora numa mansão, a dificuldade hoje é muito grande. E muitas vezes a mansão lhe consome muito mais, ou lhe consumiu muito mais. Então, se você pudesse, se existisse forma de se colocar um adendo aí a esse projeto, a essa lei, que ao menos a pessoa aposentou, ela passa a ter um benefício aí, um desconto, no início era assim, depois os prefeitos que vieram depois foram aprimorando, estabeleceu uma regra que hoje eu considero justa hoje, eu acho que ela tem atendido... E vai subir o IPTU, não é que o IPTU vai subir, eles vão ajustar o valor venal dos imóveis, pelo menos foi anunciado, não chegou nada ainda na Câmara, fazer uma atualização do mapa de valores. Mas é difícil nesse momento de... não dá para pensar em aumentar imposto. Uma explicação aqui para mim e também para os nossos queridos amigos. O prefeito, ele pode governar por decreto? Ele decreta alguma coisa? Para algumas coisas. Para algumas coisas. Sim. Porque normalmente tudo passa pela Câmara. Sim. O prefeito, para fazer tudo que o prefeito for fazer, tem que estar previsto e aprovado em lei. Tá. Tem lei que já é aprovado no geral e aí ele pode, por decreto, ir regulamentando aquela lei. Mas, por exemplo, aumento de IPTU depende de autorização legislativa. Sim. Plano diretor depende... O orçamento, ele tem que mandar todo ano para a Câmara o orçamento, que é o orçamento, a Câmara que vai aprovar... O orçamento, O orçamento, como é que ele vai gastar, onde que ele vai aplicar, né? Tá. Então é Muito isso. bem. Falamos aqui da lei do pancadão, falamos também do aposentado aí, que tem algumas regras para não pagar a aposentadoria, para não pagar o IPTU. Agora, ele tem um telefone que ele pode ligar para saber se ele se enquadra direitinho? Se ligar no meu gabinete, a gente fornece. 156 pode dar alguma diferença, informação. mas se ligar no 3736-1710, 3736-1710. Então aí, ó, 3736-1710. Lá no nosso gabinete a gente passa toda a orientação e instrução. Cardinale que atende lá? Não, não é. Não é ele. Então, você está com 4 assessores? Sim. Nós tivemos essa redução. É o que temos para o momento? Sim, Assim, afetou muito a dinâmica dos trabalhos. O pessoal não imagina, mas Campinas é uma cidade com 1.200.000 habitantes. Nós temos mais de 1.500 bairros.
você conseguir atender a demanda e tal, não é uma coisa tão simples. Não é fácil. Você, vamos falar um pouquinho do Conselho Municipal de Entorpecentes? Foi você que criou, né? Sim. Questão das drogas, entre crianças, adolescentes e tal. Como é que tá funcionando o Conselho? Na verdade, assim, eu criei o Conselho já na década de 90, né? Porque eu tinha sido procurado por uma amiga minha que tinha um filho com problema de uso de cocaína e tentando ajudar esse menino, não tinha nenhum programa de saúde pública para tratá-lo. Foi quando eu conheci o Padre Haroldo. Tá. E aí eu comecei a me envolver, entender melhor essa realidade, fiz o projeto de lei, criamos o Conselho, eu presidi durante muito tempo. E o objetivo do Conselho é pensar como Campinas vai enfrentar a realidade das drogas, né? Que é um problema que tem causado, assim, sofrimento para muitas famílias, infelizmente. Eu costumo dizer que hoje a humanidade se depara com dois grandes desafios. Um são as mudanças do clima, né? As mudanças climáticas, e a outra é a droga. Infelizmente, a droga tem vitimado cada vez mais pessoas. A droga liberada e a droga proibida. A lícita. Né? O álcool é a pior droga, Você porque tem é até lícita. um projeto nesse sentido, Sim, tem. Depois você fala dele. Porque assim, o álcool, por ser uma droga lícita, apesar de ser proibido vender, entregar para menor de 18 idade, anos, isso. mas, infelizmente, por causa da cultura, o álcool parece que é uma droga inofensiva, né? Então, a gente precisa pensar, desconstruir essa ideia de que tanto o álcool como as drogas são inofensivas para proteger os nossos jovens e filhos. Então, o papel do Conselho é pensar isso, e eu participo da FEBRACT, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. O Padre Haroldo criou, é o presidente de honra. Sou da Pastoral da Sobriedade. Eu acabei me envolvendo e dedicando a minha vida nesse campo de atuação, né? Faço isso como cidadão, como cristão, e procuro usar o mandato político também para fortalecer as políticas públicas nessa área. Com respeito ao álcool, o que você tem? Um projeto de notificação compulsória, como é que é? Na verdade, assim, tem algumas iniciativas que a Política Nacional de Álcool recomenda, né? Uma delas, do ponto de vista da política pública, quando o indivíduo ele vai num centro de saúde com um problema de saúde, cuja causa é o alcoolismo, não adianta você só tratar a pancreatite, a cirrose e tal. Você precisa pegar a doença de base e ter ações em cima disso. Então, se houver uma notificação compulsória, a prefeitura, o poder público vai poder conhecer as pessoas que têm problema de alcoolismo, e ainda que a gente tem ação para isso, é ter uma ideia de quantas pessoas do nosso município fazem uso abusivo, problemático, inclusive do álcool, né? Então, essa é uma ideia para a gente poder dimensionar isso. E, a partir disso, aprimorar as ações de saúde para cuidar desses indivíduos. Entendi. E o programa Ame a Vida Sem Droga nas escolas? Então, ele está nesse momento desativado, né? Quando eu era presidente do Conselho de Entorpecentes, a gente fez, junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a FEAC, que era quem assumiu esse projeto, era um programa de prevenção que era direcionado para as escolas e entidades assistenciais. O objetivo é o seguinte: a escola tem que ser um ambiente saudável, tem que ser um espaço prazeroso. As crianças têm que curtir gostar daquilo. E quando você consegue transformar a escola nesse ambiente, isso é fator de proteção. Isso fortalece o jovem, o adolescente, até para ele resistir, né, e saber dizer não às drogas, né? É um programa, nesse momento ele está desativado, mas a gente continua estimulando, fazendo palestra, buscando que as escolas, e a grande parte das escolas tem essa preocupação. Claro que você é um estudioso do assunto, né? Quando é que a gente sabe que a família não consegue mais resolver e a partir daí tem que vir ajuda de fora, internação, essa coisa toda? Ou já desde o começo tem que se pensar em internação? Como é que é esse processo? Na verdade, a internação é a última das medidas e alternativas, né? Mas o mais difícil, às vezes, é a família perceber. Então, o que a gente recomenda, assim, para os pais é que você tem que acompanhar a vida dos seus filhos, saber onde ele vai, onde ele está, com quem ele anda. E, normalmente, quando o jovem começa a usar droga, ele tem mudanças de comportamento, de atitudes. Os pais que estão atentos conseguem perceber.
E aí tem que buscar ajuda ou de grupos de autoajuda, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, Alanon, Aranon. São grupos de autoajuda que procuram orientar os pais até para saber como agir nesses momentos. Né? Há uma estatística, isso é uma pergunta, não estou afirmando. Há uma estatística, por acaso, que de repente lhe passe a seguinte confiança. Olha, teu filho até tantos anos ele está aí sujeito às intempéries e tal. A partir de uma determinada idade, cai sensivelmente a possibilidade dele se envolver com droga. Existe isso? Não, não existe. Na verdade, assim, durante o início do desenvolvimento dele enquanto pessoa, personalidade, é a hora que você tem que estabelecer os alicerces, os valores que vão fazer com que ele resista e não entre no caminho das drogas, né? Porque, infelizmente, isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer momento da sua vida. Há vários fatores que podem influenciar ou facilitar o uso de drogas. Né? Depressão é um deles? Depressão é um deles. Aliás, outro dia eu li que a depressão vai ser o mal daqui para frente. Pois é. Às vezes o camarada deprimido, ele busca usar alguma coisa para aliviar aquela sensação de tristeza, enfim. Às vezes medicamento é droga. Às vezes ele busca num medicamento o alívio para a depressão. Às vezes é no álcool, às vezes é no cigarro, às vezes... O que a gente tem que tentar desenvolver um estilo de vida saudável. A família estruturada, com diálogo, com conversa, né? E no início, nós precisamos também rever alguns hábitos enquanto familiares, em casa. Esse negócio de todo almoço regado a cerveja, caipirinha, colocar a chupetinha do indivíduo na cerveja e dar para a criança, essas coisas não podem ser feitas. Porque se a criança cresce num ambiente onde essas coisas são toleradas, ele vai ficar mais suscetível. Ela vai ser o produto do meio, né? Pois é. Isso é uma coisa natural. Mas a gente tem que... Isso é valor de cultura, educação. Não é fácil, não tem uma fórmula assim. Agora, eu como pai de 2 adolescentes, 14 e 12 anos, hoje eu revi muitos hábitos e atitudes que eu até tinha antes de ser... Seus filhos têm essa idade hoje? Tem minha idade hoje. Então, eu já, assim, a minha atitude dentro de casa, meu comportamento, não mudou muito, porque eles se miram em mim. Então, eu tento, converso com eles, dialogo. Né? Isso é importante demais, né? E Você também foi autor da lei que obrigou a instalação de sinais de trânsito ao redor das escolas. Mas gozado, né? É da gente se perguntar, será que tem que ter alguém para fazer uma lei dessa? Será que é uma coisa tão óbvia e ululante? Mas olha como surgiu a ideia. As leis não saem assim da nossa cabeça. Lógico. Né? Eu fazia uma palestra, e faço até hoje, sobre cidadania. Às vezes eu vou nas escolas mostrar o que é ser cidadão. Como é que funciona o governo do município, qual é o papel do vereador, o que é lei. E para dar exemplo de lei, eu uso a lei de trânsito, que é uma lei federal. E para os jovens, né? Você não pode dirigir enquanto você não tiver idade, carteira de habilitação. As leis de trânsito você tem que seguir, atravessar na faixa de pedestre, que é uma medida de segurança. Aí um garotinho de uma escola, eu não me lembro qual agora, porque isso já faz tempo, ele tinha 11, 12 anos, ele fala, Rossini, mas você fala pra gente andar na faixa, mas na nossa escola não tem nem faixa, os carros passam numa velocidade, outro dia um coleguinha foi atropelado. Ele me despertou para esse problema, né? Falei, puxa vida, foi aí que eu pensei, aí fiz um projeto de lei onde obriga, a prefeitura é obrigada a desenvolver e implantar projeto de sinalização de trânsito ao redor de todas as escolas. Não só para garantir a segurança das crianças, mas com esse caráter pedagógico também, daí ele saber que tem que respeitar as regras. Só as faixas ou tem umas lombadinhas também? Não, o projeto é técnico, quer dizer, aí depende da escola, da característica, e os engenheiros de trânsito vão e vê se só a faixa basta, se precisa ter semáforo, se precisa ter lombada, sinalização. Não, e isso é tão importante, né? O Rossini, como uma pessoa viajada, também sabe. Você está andando, por exemplo, vamos pegar, Estados Unidos, que é um país que eu gosto muito. Você colocou o pé na faixa, o motorista, ele vai parar. Porque se ele atropelar alguém na faixa, ele está perdido. Pois é. A pena é muito E nós precisamos educar a população para isso, porque a legislação estabelece isso. Esse é o princípio. Sim. Só que ninguém respeita, né? É interessante, né? E profundamente lamentável Agora, também. com né? as crianças, você fazendo desde pequeno, eles vão ser os adultos que vão entender e vão respeitar isso. Os nossos filhos, quando recebem essa informação, eles são os primeiros a falar, pai, você não vai botar o cinto?
Né? Então ele, exatamente. cuidar do semáforo. Então eles ajudam e aí vão ser os cidadãos de amanhã, os adultos de amanhã que vão respeitar a lei. Não sei se você já fumou na sua vida. Não fumei. Parabéns. Eu já parei há muitos anos, muitos e muitos anos. Pra você ter uma ideia, meu filho, que hoje me deu uma neta maravilhosa, foi quem, garotinho, um dia fui buscá-lo na escola e eu fui acender um cigarro. Ele falou assim: pai, não fuma não, faz muito mal pro pulmão. Quer dizer, então, isso veio da educação. Né? E ele nunca pôs um cigarro na boca. Interessante, né? Então acho que é muito importante isso. Aí esse caboclo aqui também largou de fumar. Por isso que a gente tem que pensar assim, na educação que a gente vai dar para os meus filhos, para os nossos filhos. Né? Dá um outro exemplo. Um dia, a minha filha tinha 6 anos, ela teve uma palestra sobre meio ambiente, ela estava na pré-escola. Aí ela chegou em casa e falou: papai, nós não podemos jogar papel no chão porque a natureza vai ficar doente. Olha então, aqui. Na visão dela, isso é uma forma de você preservar. Você né? sabe, você que às vezes eu acho que essa geração que está aí, muitas vezes nós que estamos aí contemporâneos, né? Temos aí 42 anos cada um, né? Pois é. Nós somos contemporâneos, a gente fala assim: a nossa geração foi muito feliz, a nossa geração veio... Até concordo, porque a gente não tinha celular, começa por aí, que era uma delícia não ter celular, né? Brincava na rua, chovia, você segurava a enxurrada, colocava barquinho de papel, era uma delícia. Porém, eu vejo que pela própria geração dos meus filhos, agora vejo a geração da minha neta, essas gerações estão vindo uma consciência muito grande sobre o planeta, sobre tudo isso que nós não tínhamos. Hoje a informação parece que ele já passa na placenta, né? Sim, ele já exatamente. nasce plugado, atualizado, tem uma preocupação que acho que é importante. Em alguns aspectos eles são até mais conscientes do que nós, Sem adultos, dúvida, da nossa sem geração. dúvida. Nós não tínhamos tantos problemas. É que hoje a humanidade cresceu demais, os problemas estão aí. né? Ou nós não tínhamos era a comunicação global Também que nos isso. passasse todos os problemas. Perfeito. Mas tinha muita gente, por exemplo, em 1970, quando eu comecei a narrar futebol, tinha uma música da Copa do Mundo que falava 90 milhões em ação. 90 milhões e 70. Então o Brasil demorou 470 anos para ter, 1970, para ter 90 milhões. De 70 para cá, poucos anos, digamos assim, mas Quase triplicou. 200 milhões aí. Quer dizer, então, é uma coisa muito, muito complicada. Bom, você, 5 anos de gestão, né, de trabalho, de mandato, quer dizer, você tem muita coisa. Você falou, você tem também sobre Salvem a Cantareira, é um projeto, é isso? Não, na verdade, assim, não é um projeto. O que é? Você sabe que em 2014, 2015, nós enfrentamos uma Sim, estiagem. Terrível. Corremos o risco de ter racionamento, falta de água em Campinas. O sistema Cantareira, que são as grandes represas que abastecem não só Campinas, mas toda a região do PCJ, que são Piracicaba, Capivari e Jundiaí, corria o risco de ficar sem água. Aí eu propus no consórcio PCJ que nós fizéssemos um ato lá no Cantareira para mostrar a realidade que estava aquilo lá. E fizemos um encontro, reunimos 42 municípios no abraço que chamou Salve o Cantareira. Tá. Juntamos essas pessoas num local, Alberto, que nós botamos umas placas, assim, debaixo do viaduto da estrada que liga Piracaia a Joanópolis. Uns viadutos lá, aqueles, 18 metros de altura. Em 2010, nos painéis de fotos, a água estava batendo no teto do viaduto, quase isso. E em 2014, abril de 2014, a água estava a mais de 2 quilômetros de lá. Então é uma coisa que você estando lá, você fala: meu Deus, onde é que foi parar a água que estava aqui? Foi uma forma de sensibilizar, inclusive o governador, as autoridades, para o tamanho do problema. A partir daquele evento, o governo do estado, da AE, começou a adotar medidas até de preservar, usar volume morto, aumentar a quantidade de água. E agora nós vamos ter a construção de 2 novos reservatórios, Pedreira e Amparo, para dar segurança hídrica. Exatamente. Então, assim, aquela iniciativa, que era uma manifestação, era para conscientizar as pessoas de que a água é um bem finito e, por conta das mudanças climáticas, essas estiagens extremas podem acabar com a água em alguns momentos. E foi uma ação que eu considero importante. Eu, por ser do Partido Verde, por ter essa consciência, essa preocupação com a produção, reservação, tratamento de água e esgoto passou a incorporar a agenda de todos os prefeitos e políticos.
Hoje a responsabilidade do prefeito também é pensar em como é que ele garante que a população do seu município vai ter água para viver. É o Marcelo Silva que fez um projeto na Câmara para... Os flanelinhas? Montar os foi ele que flanelinhas. apresentou uma proposta. Mas já esteve aqui comigo, por sinal. Era outro cenário, mas já esteve aqui. O que você pensa disso? Na verdade, assim, eu acho que você tem um problema dos flanelinhas, eu acho que a gente precisa pensar uma ação de como enfrentar isso, mas uma lei para multar o flanelinha, na minha opinião, não tem sentido. É como se você fosse mudar o cara que vai pedir esmola, né? Que eu estava acompanhando, que eu vi que tinha esse projeto, claro, o Marcelo vai voltar aqui para poder falar à vontade, né? Não se trata de falar de algo enquanto eles não estão presentes, não. O que me causou, assim, uma certa estranheza é, a princípio, na teoria, né, entre aspas, quem está de guardinha ali, de guardador de carro, aquela coisa de flanelinha, é porque está numa situação muito... A princípio. Apesar de que, Rossini, e isso é uma coisa que não sei como é que vocês poderiam ajudar, quando tem jogos de futebol em Campinas envolvendo equipes grandes, não quando vem equipe do interior e tal, mas quando vem equipe de São Paulo, do Rio, essas equipes grandes, os flanelinhas são altamente profissionais. Quer dizer, profissionais também em termos. Separa o carro, está chegando, eles já encostam e falam, olha, aqui é 50, ali é 70. São esses valores. Esses valores? Eu paguei em São Paulo, quando fui narrar a última decisão, foi no Palestra, acho que foi com o Santos que eu narrei lá em São Paulo. Eu paguei R$100 para parar o carro perto do Morumbi. R$100. E você paga e você pensa que você vai encontrar o cara na volta ali, não encontra nada. Entendeu? Então é uma extorsão. Sim, é um absurdo. Na verdade, assim, eu até louvo a iniciativa do vereador Marcelo Silva. Eu sei que a intenção dele é tentar enfrentar esse problema, porque todo mundo acha um absurdo isso que acontece. A gente tem que pensar uma solução. Obviamente, se nesses momentos tivessem um policiamento, entendeu? Que o cara sabe que o carro já está protegido por quem faz a segurança, aí você poderia evitar, olha, eu não tenho dinheiro, não vou pagar, porque às vezes as pessoas temem, né? Porque o solo público não pode ser explorado assim, né? Exatamente, tá? Eu não sei se essa seria a melhor solução. Talvez a gente tenha que pensar outras ações para enfrentar essa realidade. E não é só no estado de futebol, né? Casamento, festa, tal. Você vai no... É claro que quem chega se sente incomodado. Sim. E às vezes preocupado, né? Se eu não der, ali, né? O cara vai... Enfim. Nós precisamos pensar, assim, o que fazer. É claro, na minha opinião, quem se sujeita a ir para a rua fazer esse tipo de trabalho é porque está precisando, né? Ninguém quer se expor se não houver assim uma necessidade, né? Bom, claro que a gente não ia conseguir falar de tantas outras coisas que você fez, de tantos outros projetos, mas deixa eu te perguntar aqui uma coisa. O povo brasileiro vota em partido ou vota em pessoas? Hoje vota em pessoas. Pessoas. Porque a filosofia do PV é muito interessante. Sim. É muito interessante. E é uma coisa que você pensa para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos e por aí afora. Qual que é o grau que você sente hoje no país, a força do PV no cenário nacional? Não, olha, infelizmente, assim, as pessoas votam em pessoas e a gente precisa cuidar da reforma política para não enfraquecer ainda mais os partidos. O Partido Verde, ele tem uma identidade, ele tem uma proposta, né? E as pessoas estão percebendo que as bandeiras do Partido Verde são cada vez mais atuais e mais urgentes, né? Se a gente não repensar a relação que a gente tem com a natureza, não pensar em como fazer das nossas cidades sustentáveis, preservando o meio ambiente, que isso é saúde, é qualidade de vida, nós vamos comprometer o futuro das próximas gerações. Eu acho que essa consciência ela está cada vez mais forte na sociedade. E eu percebo que as pessoas identificam o Partido Verde com essas causas. E o Partido Verde está fora dessa bandalheira toda de Lava Jato e tal. Então, eu espero que nesse momento o Partido Verde, ele, né, nas próximas eleições, inclusive, saia com mais força. Cresça. Ô, Sidney,
Obrigado demais Eu aqui é que pela agradeço. tua presença. Já, Foi muito aliás, bom. ufa, para trazer você aqui não foi fácil, não, né? Sério, muito não deu compromisso. certo Tal, duas o Cardinale vezes, marcava, não. desmarcava, tal, pedia desculpas, não sei o quê. Aí, agora Mas deu certo. olha, fiz questão, quero agradecer a você, a assistência aí do seu programa, né? É sempre bom a gente ter uma visão geral de todos os Muito assuntos, legal. para se manter atualizado. Gente, conversei aqui com o Luiz Carlos Rossini, vereador pelo 5º mandato em Campinas. Eu tenho certeza que vocês gostaram, autor de várias leis, não é? Interessantes, muitas delas de benefício efetivo para todos nós. E eu tenho certeza que vocês gostaram. Eu gostei muito. Lembro vocês que eu volto hoje às 7 horas da noite, mais 5 minutos, com o programa RF Esporte Clube, tá bom? Saúde, paz, alegria. E muita sorte, meus amigos. Valeu, Rossini. Muito bom.